Em certa ocasião, quando Jesus pregava a uma grande multidão, ele contou-lhe uma parábola do semeador, que nela dizia que certo homem ele saiu a semear, lançando as suas sementes, e parte caiu ao longo do caminho que ele passava, outra parte caiu entre as pedras, outra parte foi semeada entre os espinhos, e outra parte, enfim, em solo fértil, onde esta semente que caiu em solo fértil, ela veio a frutificar. Depois, ele explicando esta parábola aos seus discípulos, Jesus disse que a semente é a palavra de Deus, é o evangelho de Cristo. E os vários tipos de solo presente naquela parábola representava cada um de nós, cada pessoa que ouvia sua palavra. Aquela que caiu à beira do caminho era aqueles que ouviam a palavra e logo as desprezava. Não, eu não quero saber disto. Aquele que caiu entre as pedras eram as sementes que por um pouco chegavam a brotar, mas vindo as dificuldades da vida, as tribulações, as pessoas, por não terem raízes, logo abandonavam a fé. A que caiu entre os espinhos, ela cresceu junto com os espinhos, mas as preocupações com as coisas da vida, as preocupações com as coisas do mundo, logo sufocou o evangelho, e estes também abandonavam a fé. Mas ele diz que aquela semente que caiu em solo fértil são aqueles que escutam a sua palavra e perseveram, permanecem no evangelho de Cristo Jesus. É sobre estes, os que creem e frutificam, que desejo falar esta noite. Estes que são transformados pelo Espírito de Deus. Estes que são guiados pelo Espírito e vivem no Espírito, produzindo fruto no Espírito. Estes expressam marcas inconfundíveis que são genuinamente de Cristo. Isso é sobre estas marcas, as marcas do caráter cristão, que eu quero falar esta noite, baseado no texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 26. Domingo passado, nós já analisamos os versículos 16 ao 21, falando sobre as obras da carne. E hoje eu quero ver com os irmãos que esse texto nos apresenta certas marcas. Marcas que só um cristão genuíno pode trazer. Vamos orar a Deus para que Ele nos direcione, nos dirija no aprendizado da sua palavra. Ó Pai amado, queremos rogar, Senhor, a Tua misericórdia e o Teu Santo Espírito, que habita no coração de cada um de nós, de cada um que já fez a boa decisão, a boa confissão, em aceitar Cristo Jesus como seu Salvador. Ser com aqueles também, irmãos em Cristo, que nos acompanham pela internet, que nós possamos ser edificados, Senhor, na Tua palavra, que possamos aprender esta noite, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, tirando tudo aquilo que é indigno, que não te faz bem, não nos faz bem, Senhor. Nos faz amar, adorar, respeitar a Ti e a Tua palavra, colocando em prática no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Os versículos 16 ao 21, nós estudamos a semana passada, como eu disse, enfatizamos a seguinte pergunta: quem está no controle da sua vida? É o Espírito Santo de Deus ou a carne? E se você me diz que, pastor, eu refleti, é o Espírito que está no controle da minha vida, é Ele que tem o controle, eu sou dirigido por Ele, eu sou direcionado por Ele. Então temos que procurar as marcas do caráter cristão que evidenciam o controle da sua vida pelo Espírito Santo de Deus.
Pois quando rendemos o controle da nossa vida ao Espírito Santo, nós seremos transformados, nós seremos moldados a fim de produzirmos o fruto do Espírito. Nós vamos crucificar a nossa carne, a nossa velha natureza com Cristo. Nós vamos andar segundo o Espírito Santo está nos guiando. E se o Espírito tem o controle desta vida, da sua vida e da minha vida, Ele está nos moldando à semelhança de Cristo. Nos moldando para sermos o crente que fomos criados para ser. A pessoa que desejamos ser, expressando as marcas inconfundíveis do caráter cristão. Talvez você já esteja se perguntando, mas que marcas são essas, pastor? Acompanhe comigo a primeira delas, versículos 22 e 23. Quando somos transformados e moldados pelo Espírito, meus irmãos, evidenciamos o seu fruto. Algo bem interessante neste texto é que Paulo, ele não usa a expressão obras do Espírito, a semelhança como ele fez com as obras da carne. Ele usa a expressão o fruto do Espírito. A velha natureza, ela pode até ser capaz de imitar o fruto, ou algumas das características do fruto do Espírito. Não na sua totalidade, mas em parte. Ela pode até ser capaz de imitar, mas ela não consegue produzir o fruto. Porque o fruto do Espírito, ele só vem através da nova natureza, daquele que já nasceu de novo para Cristo. Enquanto as obras da carne, elas são praticadas pelos seus próprios esforços, o fruto do Espírito nasce quando rendemos, quando entregamos o controle da nossa vida a Deus. Quando permitimos que sejamos não somente guiados, não somente controlados, mas também que andemos no Espírito de Deus. Que fique o alerta. A velha natureza, ela é capaz de simular características deste fruto, mas a carne jamais será capaz de produzir esse fruto. Isso significa que quando o Espírito produz o fruto, Deus é que é glorificado. Mas quando a carne imita este fruto, ela está buscando honra e glória para a própria pessoa, não para Deus. Por aí você já consegue distinguir se o amor, a bondade, o domínio próprio, a mansidão que eu tenho é uma característica pessoal que vai glorificar a mim mesmo, ou através dessas coisas eu estou glorificando a Deus. Quando o Espírito inspira Paulo a usar a palavra fruto, ele nos deseja direcionar nossa atenção a alguns aspectos muito conhecidos para aqueles que Paulo falava, aspectos da agricultura. Ele quer que nós observemos algumas coisas quanto ao desenvolvimento do Espírito Santo de Deus. Eu usei como exemplo uma laranja, trouxe até uma de casa aqui. Eu pergunto a você, algum homem é capaz de produzir isto? Você é capaz de produzir isto? Assim é o fruto do Espírito. Não depende da ação humana para que cresça. Podemos até semear, podemos até regar como fazemos com o Evangelho. Nós semeamos a palavra,
Nós regamos, como Paulo diz, um é o que planta, outro é o que rega, mas o crescimento vem de Deus. Nós não somos capazes de fazer com que o fruto cresça. Uma outra característica interessante é que este fruto, ele é gradual. Você não vai dormir e no outro dia, pela manhã, encontra uma laranja em um pé de laranja. Ele vai crescendo aos poucos, de forma gradual. Assim como é o crescimento das qualidades e das características que estão aí para você na tela, do fruto do Espírito, na vida de um servo de Deus. Ela é gradual. Nos convertemos e aos poucos vamos tirando, nos livrando da velha natureza e o fruto vai crescendo, evidenciando que somos de Cristo, evidenciando o caráter cristão, glorificando a Deus. O crescimento deste fruto também é inevitável. Se você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, se você é um crente, não tem como evitar o crescimento deste fruto. Ele vai crescer. Uma hora ou outra, ele vai crescer. Ele vai produzir frutos, conforme a parábola que Jesus contou, a 100, a 60, a 30 por 1, mas ele vai crescer. Para que haja fruto em qualquer planta, em qualquer árvore, ela precisa ter raízes que tragam os nutrientes e alimentem este fruto para que ele cresça. Assim é a nossa vida. Assim é a vida daqueles que têm o Espírito Santo de Deus. É necessário termos raízes. É necessário que sejamos enxertados na videira verdadeira. É necessário que estejamos inseridos no corpo de Cristo, na igreja de Deus, para que possamos evidenciar o caráter cristão, o fruto do Espírito que cresce em nós. Porque é na igreja, no corpo de Cristo, que nós vamos encontrar um ambiente propício, os nutrientes propícios para que cresçamos e produzimos fruto para a glória de Deus. Uma outra característica também que vale a pena ressaltarmos é que o fruto, ele tem um valor nutritivo. Ele nos alimenta, ele nos faz crescer, mas também ele alimenta outras pessoas que dependem deste fruto. Ele faz bem para mim e faz bem para você. O fruto do Espírito, quando cresce em você, vai fazer bem para todo o corpo. Observamos ainda que o crescimento do fruto, ele é simétrico. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Que o fruto do Espírito, ele é... simétrico. Eu acho que eu fiz besteira. Ela está saindo um caldinho. Carlos, me dá um pedaço desse papel aí, por favor, só para não encher de formiga aqui depois. Muito obrigado, meu irmão. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Pronto, ok. Você já viu uma laranja crescer desta maneira? Ela cresce pela metade? Não. O fruto dela é completo. Ela só vai crescer completo. Bota aí no cantinho, por favor. Muito obrigado. Deixa eu pegar outra aqui. Cobre aí. Pode colocar aí no chão, depois a gente passa um paninho. Eu esqueci desse detalhe, que a laranja tem muito suco, é muito nutritiva. Mas o fruto, ele é
simétrico, ele cresce em conjunto. O que é que eu quero dizer com isso? É que nós não podemos ter apenas o amor e a alegria, e não ter o domínio próprio, e não ter a mansidão, não ter a fidelidade. Não há como este fruto crescer só em parte. Ele tem que crescer por completo. É tanto que Paulo usa a palavra fruto no singular. Você observou aí, ele não diz os frutos do Espírito, como se cada um destes fosse um fruto diferente. Ele usa o fruto dizendo que todos estes fazem parte de um mesmo fruto. Logo, o fruto do Espírito em sua completude é a única prova visível que temos o Espírito de Deus habitando em nós. E o crente, ele precisa expressar todas essas características como fruto do Espírito Santo. Não tem como ser só a metade, ou escolher uma ou duas, esse aqui não vou mexer nessa área. O Espírito de Deus, ele transforma, ele molda todas as áreas da nossa vida. Meus irmãos, facilmente eu poderia preparar aqui 3, 4, 5 mensagens sobre cada um destes frutos. Poderíamos aqui passar o ano todo vendo características, singularidades da parte deste fruto. Mas não temos tempo para isso, ou quem sabe em uma outra oportunidade, então só quero ressaltar aqui algumas partes essenciais de cada um deles. Como gomos de uma laranja cravo, eles estão presentes. Assim também o amor, que significa a benevolência, boa vontade para com alguém. Amar é servir alguém para o bem dela. Não buscando retribuição. Eu sirvo ao meu irmão porque eu o amo. Eu não quero que ele me dê nada em troca. A alegria é a satisfação fundamentada em um relacionamento pessoal com Deus. Sem olhar para as circunstâncias que me rodeiam, as circunstâncias às quais eu estou inserida, mas o crente em Cristo, ele vive em alegria. É a satisfação em que, em Deus, em Cristo, nós somos felizes, não pelo que Ele pode nos oferecer, mas por quem Ele é, por sua pessoa. Eu só sou alegre em Cristo quando Ele atende às minhas vontades. Eu só tenho alegria em Deus quando Ele faz aquilo que eu quero. Onde é que está escrito isto? Onde é que você encontra isto na palavra de Deus? A minha alegria está em Cristo, está em Deus, não por aquilo que Ele pode me dar, mas por quem Ele é. Pela salvação, pelo preço que Ele já pagou na cruz pelos meus pecados. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, não pelo que Ele pode me dar, mas pelo que Ele é. A paz, ela descreve uma tranquilidade da alma, quanto à certeza da salvação. Aqueles que estão em Cristo, que têm o Espírito de Deus habitando em si, eles estão certos, eles são convictos de sua salvação, eles estão seguros em sua consciência, que a sua vida está nas mãos de Deus. Seja tribulação, seja angústia, perseguição, o que poderá nos separar do amor de Deus? A longanimidade significa paciência longa
para com aqueles que me irritam, com aqueles que me perseguem. Eu vou demonstrar paciência, eu não vou ficar com raiva, eu não vou irar. É uma atitude de enfrentar os problemas sem perder a cabeça. A benignidade é a bondade moral demonstrada através de atitudes e a ação de compaixão que cada um de nós devemos ter um para com o outro em nossos relacionamentos. A bondade, ela é a integridade ou retidão de um coração, de uma vida santa que almeja a glória de Deus. É ser a mesma pessoa em qualquer situação. É ser bondoso para com todos. Eu não vou escolher ser bondoso com o Carlos. E com a Israel eu vou ser ignorante, eu vou ser maldoso. Eu tenho que ser bondoso para com todos. Fidelidade significa ser fiel, leal. Alguém que podemos confiar, que não age com hipocrisia, que na sua frente é uma pessoa, mas por trás, desce o sarrafo. Mansidão refere-se àqueles que têm bondade de espírito, que é humilde, em um sentido contrário a uma disposição, a um espírito de briga, de rixas, de confusão. Sou uma pessoa mansa que procura a paz com todos. É o fruto do Espírito evidenciando isso em sua vida. É ter o poder sob controle. Quando temos mansidão, tratamos os homens com cortesia, somos capazes de repreender sem rancor, debater sem intolerância, enfrentar a verdade sem ressentimentos, irar-se sem pecar, ser humilde com os mais fracos. O domínio próprio significa o autocontrole, temperança, moderação, dominar os próprios desejos e apetites, dominar sua vida. A carne não te faz isso. A carne, ela vai fazer com que você extrapole suas emoções, sua raiva, sua ira. Mas aquele que é guiado, dominado, controlado, que anda no Espírito, ele vai saber dosar e dominar todas estas coisas. Estas virtudes são agradáveis a Deus, elas são benéficas aos outros e edificam a nós mesmos. Onde o Espírito reina, a carne não exerce qualquer domínio. A lei não tem poder para nos condenar. Uma outra marca inconfundível do caráter cristão é que quando transformados e moldados pelo Espírito, nós crucificamos a carne. Versículo 24, e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências, com os seus desejos. A Escritura não deixa dúvidas quanto aos que verdadeiramente são crentes, são de Cristo. Todos os crentes, eles renunciam à carne com as suas paixões e desejos. Ele rende a sua vida, ele entrega a sua vida e gozam da liberdade que Cristo conquistou. Eles não são mais dirigidos pela carne. Eles
pegam a sua velha natureza, jogam fora, pregam na cruz com Cristo, porque Ele já pagou pelos nossos pecados. Oh, meus irmãos, precisamos constantemente lembrar de quem somos. Precisamos lembrar daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Do amor que Ele demonstrou por cada vida aqui presente esta noite. Por cada pessoa que nos assiste pela internet. Por cada ser humano que faz parte do corpo de Cristo. Precisamos lembrar da cruz. Precisamos lembrar constantemente do alto preço que foi pago por nós. Para que a nossa vida não seja dirigida e direcionada pela natureza pecaminosa, mas que possamos rendê-la, entregá-la, a direção, o controle, o governo da nossa vida ao Espírito Santo de Deus. É com estas lembranças firmes e vivas em nossa mente que diariamente devemos crucificar a velha natureza e permitir que o Espírito Santo nos encha, nos guie, nos direcione. Dia a dia, devemos identificar aquilo que fazemos de errado. E não só aquilo que fazemos de errado, mas também o porquê estamos fazendo errado. O porquê estamos pecando. Qual é a motivação que eu estou tendo para me levar a se entregar às paixões da carne? A entregar o controle da minha vida à velha natureza, a voltar para a escravidão. Porque frequentemente desobedecemos a Deus para conseguir ou fazer aquilo que os nossos sentimentos vão dizer que nós precisamos. Mas de fato nós não precisamos. Não precisamos estar em pecado, não precisamos desobedecer a Deus. Tudo o que precisamos está aqui na palavra do Senhor. Tudo o que precisamos, Deus tem nos dado. Não precisamos pecar, não precisamos entregar o controle da nossa vida à carne. Para fazer ou adquirir aquilo que eu penso ou que você pensa que precisa. Por isso devemos mortificar esses desejos pecaminosos, para não mais ser governado pela carne, mas antes ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos ser ingênuos em achar que crucificar a carne é uma atitude de ser duro consigo mesmo, de uma autopenitência, de um sacrifício que eu tenho que fazer pelo pecado, de dizer não e batalhar contra o pecado. Nós vimos domingo passado que nós não temos forças em nós mesmos para esta batalha, para vencer esta luta. Por isso devemos entregar o controle da nossa vida ao Espírito de Deus, crucificando diariamente a nossa carne, os nossos desejos, e rendendo o controle da vida ao Espírito. Quando Paulo diz: os que são de Cristo crucificam a carne.
significa que no momento da minha conversão, quando eu entrego, quando eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida a Cristo, também pregamos a nossa velha natureza na cruz. Recebemos uma nova natureza de Cristo. E esta nova natureza deve andar no Espírito. Isso implica que também decidimos não viver mais para agradar a nossa carne, agradar a velha natureza, porque Cristo já nos libertou. Cristo, Ele nos livrou do domínio da escravidão do pecado. E uma vez liberto do poder, do governo do pecado, agora devemos manter a nossa velha natureza crucificada, mortificada, para não darmos lugar ao pecado. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Romanos 6:6. A nossa velha natureza, ela é destruída na cruz, ela é pregada na cruz com Cristo, para que nós não sirvamos mais como escravos ao pecado. Versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas, Paulo escreve: para a liberdade é que Cristo vos libertou. Lá no versículo 13, ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne. Rendam as suas vidas ao Espírito de Deus, crucifique a sua velha natureza com Cristo. Entregue o controle da sua vida ao Espírito Santo de Deus. Crucificar a velha natureza, evidenciar o fruto do Espírito, são características inconfundíveis de um verdadeiro cristão, de um crente genuíno. A terceira que eu quero destacar esta noite está no versículo 25. Quando transformados e moldados pelo Espírito Santo, andamos no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, está escrito. Andar no Espírito não é um exercício intelectual. Não é eu ficar meditando no meu quarto sobre a palavra de Deus. Quando eu termino a minha meditação, fecho a porta do meu quarto e agora vou fazer o que eu quero. Andar no Espírito são atitudes práticas, são ações práticas que devem ser demonstradas em nossa vida. É você colocar em prática aquilo que você está sendo instruído. É você colocar em prática a doutrina que você tem aprendido. É você mortificar a carne e ser direcionado pelo Espírito. Meus irmãos, assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo, ele é um ser pessoal, dotado de todos os atributos do Pai e do Filho, igual em substância e poder,
que nos foi designados para nos auxiliar a viver neste mundo, que nos foi dado para nos consolar, que nos foi dado para nos dirigir, nos guiar neste mundo cruel, neste mundo corrompido pelo pecado. E se o Espírito de Deus vive em nós, Paulo diz no versículo 25, se vivemos no Espírito, se você é um crente, se você entregou a sua vida a Cristo, e isso é verdade, este Espírito deve governar a sua vida. Ele deve controlar a sua vida. Ele deve evidenciar os frutos. Em outras palavras, o versículo 25 nos diz: se você diz que tem o poder do Espírito em você, se você diz que é um crente, se você diz que tem o Espírito de Deus habitando em você, então as suas ações devem ser condizentes com o fruto do Espírito. Não dá para sua boca dizer uma coisa, eu sou de Cristo, e viver de forma a demonstrar que você não é de Cristo. É incoerente. Ele diz no versículo 24, se sois de Cristo, vocês crucificam a sua carne. Vocês andam no Espírito. Se você é um crente e diz ter uma nova vida, uma nova natureza, então viva esta nova vida. Evidencie esta nova natureza, seja governado pelo Espírito Santo de Deus. Não pode existir inconsistência na vida do crente. O verbo grego traduzido por andemos significa ficar em fila, caminhar em linha reta, comportar-se adequadamente. Se somos de Cristo, se o Espírito habita em nós, nós vamos estar andando no mesmo caminho. Vamos estar seguindo o Espírito Santo, que é o nosso guia. Nós vamos estar nos comportando adequadamente, conforme o fruto deste Espírito que habita em nós. Paulo, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas ele fala de duas experiências bem distintas na vida de um crente. Uma delas é andar no Espírito e a outra ser guiado pelo Espírito. Versículo 18, ele diz que nós devemos ser guiados pelo Espírito. Versículo 16 e 25, que devemos andar no Espírito. São duas coisas distintas. É o Espírito quem me guia, é o Espírito que está à minha frente, me direcionando, eu estou caminhando junto com Ele. Estou andando na mesma direção que Ele. Ser guiado está na voz passiva, para quem gosta aí do português. É uma ação que não é praticada por nós. Ela é praticada pelo Espírito Santo de Deus. Ele que vai nos guiar, Ele que vai à frente, nos direcionando, nos mostrando o que devemos fazer. Andar pelo Espírito está na voz ativa. É uma ação que eu e você devemos fazer.
Mas andar no Espírito, uma ação praticada por nós, ela depende de sermos guiados pelo Espírito. Lembra lá da tradução da palavra no grego? Andar em linha reta, seguir na mesma direção, demonstrar o mesmo comportamento. O Espírito me guia e eu, como crente de Cristo, como um verdadeiro crente, um genuíno crente em Jesus, eu vou seguir o que o Espírito Santo me diz para fazer. O que a palavra de Deus me diz para que eu faça. O modo como ela diz como eu devo viver. O fruto do Espírito, crucificar a carne e andar no Espírito. São algumas marcas inconfundíveis do caráter cristão. E a pergunta que eu deixo para vocês é: estas marcas estão presentes em suas vidas? Você consegue identificá-las na sua vida? Eu não estou pedindo para que você olhe para mim, para o irmão que está sentado ao seu lado e procure isso na vida deles, ou na minha vida. Estou pedindo para que você olhe para você mesmo. Conhecendo a você mesmo assim como Deus o conhece. Estas características, estas marcas estão presentes em sua vida? Se Cristo não pode encontrar isso em sua vida, porque você ainda não é de Cristo. Você pode mudar isto hoje. Você pode dar a sua vida, confessar os seus pecados ao Senhor, arrepender-se deles, crer no Senhor Jesus como Salvador da tua vida. E a partir de hoje você dizer: Pai, eu quero seguir o Teu Santo Espírito. Eu quero ser direcionado por Ele. Eu quero evidenciar as marcas, as características de um verdadeiro crente. Mas se você também diz: Pai, eu estou vendo que tem algumas coisas aqui que eu preciso modificar na minha vida. Eu preciso corrigir. Eu preciso render o domínio total da minha vida ao Teu Santo Espírito. Faça isso esta noite. Não saia daqui sendo guiado, sendo direcionado pelos impulsos pecaminosos da tua carne, pelos desejos pecaminosos que ainda habitam no seu coração. Mortifique-os, crucifique-os na cruz. Cristo já pagou pelos nossos pecados, Ele já nos libertou. Somos livres, não somos mais escravos. Vamos seguir o Espírito de Deus, vamos andar na mesma direção. Demonstrar o mesmo comportamento que evidencia um cristão verdadeiro. Versículo 26, desculpe. Ele nos mostra ainda algumas características do caráter cristão, algumas marcas. Ele diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Mas eu peço a permissão dos irmãos para não entrar aqui hoje. Nós estamos nas quartas-feiras estudando estes mandamentos recíprocos
mandamentos e atitudes que devemos ter uns para com os outros, e vamos estudar isso aqui. Tanto o versículo 26, quanto o versículo 2, levai as cargas uns dos outros, do capítulo 6. Nós vamos entrar nesses versículos em uma outra oportunidade. Por ora, que nós possamos meditar e responder a pergunta. Estas características, o fruto do Espírito, crucificar a carne, andar no Espírito, está presente, ou estão presentes na minha vida? Eu estou seguindo verdadeiramente o Espírito, Ele está me guiando, mas eu não estou andando no Espírito. Ele está me guiando, mas eu estou fazendo a minha vontade. Eu volto à pergunta de domingo passado: quem está no controle? É a carne ou o Espírito de Deus? Se você não é crente, se você está me acompanhando pela internet, você hoje pode render a sua vida a Cristo. Você pode confessar a Jesus como seu Salvador. Você pode pedir perdão a Cristo, você não precisa de mim. Cristo está te escutando. Você pode hoje confessar a Jesus e dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Me dá uma nova natureza. Eu quero andar de forma a evidenciar as marcas de um verdadeiro crente. Mas se você está aqui hoje, ou nos acompanhando também pela internet, e não está andando no Espírito, você tem o Espírito de Deus, você é um crente, mas baixe a sua cabeça, faça uma oração agora, examine a sua vida e veja aquilo que não está sendo condizente com o comportamento de um cristão verdadeiro. Não tenta combater com as tuas forças, você não tem forças para isso. É inútil você lutar sozinho. Peça a ajuda do Espírito de Deus. Permita que Ele guie a sua vida, mas também se disponha a andar no Espírito. Ele vai à frente, mas você precisa ir atrás. Ó Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós e nos mostra todas as vezes que erramos e pecamos diante de Ti. Que nos admoesta a seguir firme, a andar firme na Tua palavra. Obrigado a Deus por cada irmão aqui hoje presente. Que nós possamos, Pai, evidenciar estas marcas em nossa vida. Que nós possamos evidenciar o fruto do Espírito, crucificar a nossa velha natureza dia a dia, mortificando-a. Que nós tomemos a firme disposição de seguir o Teu Santo Espírito, para a honra e glória do Teu santo nome. Nos ajuda em nossas fraquezas, nos dá forças, em nome de Jesus, para lutarmos contra o pecado, pois em Cristo já somos mais do que vencedores. Amém.